muito desejo de vitória na vida, não vitória com o piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Nós chegamos, assim como Ayrton, todos que estão aqui, também chegaram lá nas suas vidas profissionais, nas suas vidas pessoais, familiares, ou estão chegando, né? Com a ajuda, de maneira importante, de um grupo de atributos, que o Ayrton citou alguns espontaneamente nesse depoimento, como determinação, dedicação, trabalho, esforço, para poder chegar lá. E ele chegou. Então, bem-vindos todos vocês a esse seminário internacional que traz exatamente a contribuição desse grupo de habilidades para o desenvolvimento dos nossos alunos, para a formação dos nossos professores e que hoje se encontra na base também. A gente agradece muito a presença de vocês e a gente está muito feliz de estar fazendo esse seminário em dobradinha, né, com a Ângela, com toda a Fundação Itaú Social. A gente também tem um ciclo de debates que veio acontecendo ao longo dos anos e a gente resolveu fazer esse juntos, né, que é muito bacana. Eu não vou cumprimentar especificamente ninguém, mas eu queria agradecer muito os secretários que estão aqui, todos vocês, queridos que estão aqui, para a gente conversar um pouco sobre isso. Eu gosto de comparar o Brasil a uma espécie de espadachim chinês ou um samurai que tem que lutar em duas frentes simultaneamente. De um lado, com as demandas, com as tarefas típicas do século XIX e XX, como ensinar a ler, escrever, calcular, pensar logicamente e assim por diante, que os países desenvolvidos fizeram, né, com sucesso, mas que o Brasil ainda não fez, né, à altura, né, como mostram as nossas avaliações. E de outro, nosso espadachim tem que lidar com as novas demandas que já chegaram e estão chegando do século XXI e que vão exigir, que vão demandar, além das competências típicas cognitivas que a gente vem desenvolvendo, também adicionalmente, e eu reforço a palavra, adicionalmente às competências cognitivas, também o desenvolvimento de um outro grupo de habilidades que vão além da fronteira cognitiva, que são as habilidades ou competências socioemocionais, como, por exemplo, criatividade, abertura ao novo, cooperação, saber trabalhar em time, flexibilidade, iniciativa, ou aquelas que o Ayrton mencionou espontaneamente, persistência, disciplina, foco, e assim por diante, né? São muitas habilidades. Esses dois grupos de habilidades, não um ou outro, mas esses dois grupos vão ser fundamentais para o desenvolvimento dos alunos para enfrentar esses novos desafios do século XXI que está aí. A boa notícia para o nosso espadachim chinês aflito, aliás, brasileiro, né, aflito, é que, porque ele está com duas tarefas, né, dessa dimensão para fazer ao mesmo tempo, vem da ciência. Né? A boa notícia vem da ciência. Por quê? Porque a evidência científica, ela nos mostra de maneira robusta que esse novo grupo de habilidades, esse outro grupo de habilidades socioemocionais, que está sendo requerido nesse momento de maneira muito especial para esse novo momento histórico, ele também pode nos ajudar e ser um aliado importantíssimo
na resolução da lição de casa não feita. Por quê? Porque o que a evidência nos mostra, os estudos, pesquisas, enfim, coisa muito robusta que não dá para trazer aqui nesse momento, mas traz com evidência robusta, é que esse grupo de habilidades socioemocionais é tão importante quanto as habilidades cognitivas na determinação do sucesso escolar. E isso, gente, medido por notas, por probabilidade de abandono, por escolaridade final atingida. Não é qualquer indicador e qualquer impacto, é nesse nível. Elas pesam tanto quanto as habilidades cognitivas nessa determinação. Exemplo: disciplina, persistência, foco, responsabilidade. É um grupo de habilidades socioemocionais que se chama conscienciosidade. Esse grupo de habilidades, ele pesa tanto quanto inteligência na determinação do sucesso escolar. Você ser disciplinado, você ser inteligente tem o mesmo peso em termos de sucesso em notas, probabilidade de abandono e escolaridade final atingida. Então, essa é uma grande notícia, porque ele tem um impacto gigante direto. E, além disso, ele tem um impacto indireto através da facilitação que ele tem em desenvolvimento das habilidades cognitivas, elas próprias, e através delas se impacta o resultado escolar novamente. Ou seja, esse grupo de habilidades ele tem um efeito direto sobre o resultado, e ele tem um efeito indireto, porque ele é, segundo a própria evidência também nos mostra, um facilitador, um alavancador, um promotor do desenvolvimento, do próprio desenvolvimento da habilidade cognitiva, que uma vez desenvolvida, vai impactar o nosso resultado tão desejado. Então, é um aliado que não dá para ignorar. Ao contrário, nós precisamos conhecê-lo bem, saber o que são e quais dessas habilidades têm maior peso, porque a ciência nos mostra quais são as habilidades que têm maior peso das pesquisadas, como desenvolvê-las e como avaliá-las, como monitorá-las, saber se a gente está ou não está desenvolvendo, saber se a gente está conseguindo ter sucesso nisso ou não com os nossos alunos. Por isso, a gente está aqui hoje, essa é uma razão para a gente estar reunidos aqui hoje, estudando, já que esse grupo entrou na Base Nacional Comum, e nós vamos ter que aprender a como desenvolvê-los intencionalmente, planejadamente. Não é ter a pretensão de desenvolver, como muitas vezes a gente tem. A gente tem que desenvolvê-los deliberadamente, como você desenvolve uma habilidade de alfabetização. Não é magicamente. E esse grupo também é assim. Você precisa ter um itinerário formativo, você precisa saber como aterrissar isso, e você precisa saber como desenvolver no professor a capacidade de desenvolver isso nos alunos. O Instituto faz isso há 20 anos, aliás, mais de 20 anos, há 24 anos. A gente trabalha com esse grupo de habilidades cognitivas e socioemocionais, não é da semana passada, do mês passado ou do ano passado. A gente não começou a trabalhar dessa forma. Nós trabalhamos com isso há mais de 20 anos, eu acho que tivemos até depoimento aqui de uma experiência concreta, que foi lá atrás, né? E esse grupo, a terminologia que a gente usava foi essa que foi espontaneamente trazida por você, querido, que é a terminologia mais próxima do que a gente queria expressar, que eram os 4 pilares: aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer e aprender a fazer. Ou seja, aprender a ser são habilidades socioemocionais intrapessoais. Aprender a conviver são habilidades sociais e emocionais interpessoais. Aprender a conhecer são as habilidades cognitivas bem conhecidas. E aprender a fazer são as competências produtivas, que vão precisar dos 3 grupos, né, das habilidades intrapessoais e interpessoais, as habilidades socioemocionais, mais as habilidades cognitivas para poder ser exercido, competências produtivas. Nós fazemos isso em todos os programas do Instituto, com muitos de vocês aqui parceiros, né,
Raquel, por exemplo, foi a primeira parceira como Estado, Pernambuco. Tivemos muitas experiências lindas, né, com vários programas. O primeiro programa do Instituto começou em 1995. Ele já trazia isso como determinação do seu próprio DNA. Era um programa de educação pelo esporte, que não tinha nenhum objetivo de formar esportista. Era o contrário, usar o esporte para desenvolver plenamente a criança em habilidades cognitivas e socioemocionais, que a gente usava o termo 4 pilares. Eu tenho aqui uma foto, peraí, deixa eu apertar aqui. Eu já passei vários slides, esqueci de apertar todos, tá? Desculpe, cadê o negócio aqui? Eu sou péssimo nesse negócio de tecnologia, já deu. Isso daqui são, vamos dizer assim, impactos de habilidades socioemocionais sobre vida futura. Você aumenta a longevidade, você reduz taxa de depressão, você aumenta a renda, você reduz taxa de obesidade, você reduz envolvimento com drogas, reduz envolvimento com violências, você aumenta estabilidade conjugal, estabilidade em emprego, você impacta renda, saúde e bem-estar social com esse grupo de habilidades na vida futura. Tá? E na vida atual do aluno, ela impacta muito aquilo que eu já expliquei, não vou explicar de novo. Aqui está o programa, uma foto, né, um photobook lá de 1900 e bolinha, onde você tem atividades dos professores com os alunos, e você pode ver ali, aprender a conhecer, aprender a ser. O professor está ali desenvolvendo atividade com os alunos, ensinando essas competências, ajudando a desenvolver essas competências de maneira intencional. Eles saíam com essas competências desenvolvidas, tinha um itinerário formativo para fazer isso. Não era bater bola, fazer qualquer coisa, aprender por osmose. Isso não se aprende por osmose. Tem que ser desenvolvido intencionalmente e planejadamente. Muito bem, esse foi o primeiro programa da gente. Outro programa... Peraí, volta. Desculpa. Esqueci disso, eu ia explicar antes. Outro programa que é bem conhecido de vocês é o Se Liga e Acelera. É um programa de alfabetização e de correção de fluxo. Foi até com Raquel que a gente fez como primeiro estado. Esse programa tem um enorme impacto no desempenho da criança, né, que para de repetir, passa a ser bem-sucedida, aprende tudo o que não tinha aprendido em anos, em apenas um ano, é alfabetizado primeiro, e a gente desenvolvia habilidades socioemocionais junto com essas habilidades cognitivas. Até porque essas crianças estavam tão desapossadas da própria inteligência, pelos inúmeros fracassos, que elas não conseguiam nem acessar a própria inteligência para aprender. Né? Autoestima, autoconceito, autoconfiança, tudo arrasado, elas perdiam a capacidade de aprender. Então a gente até tinha que começar efetivamente por essas habilidades, desenvolvê-las para a criança voltar a ter a possibilidade de aprender. Aqui eu vou trazer o exemplo da Paloma, que é de Pernambuco, Fred. Tem há 12 anos, estava ainda na 2ª série, deveria estar na 6ª, na época era séries. Ela devia estar na 6ª, ainda estava na 2ª, depois de muito fracasso, e ainda por cima estava analfabeta, tantos anos na escola. Eu repeti assim porque eu estava desinteressada nos estudos, assim. Levava os estudos mais assim na brincadeira, sabe? Eu ficava assim nervosa como chegava o final do ano, que a professora pegava aquela caderneta dela com muitos nomes dos alunos todos da sala e dizia aprovado, reprovado, e como a professora dizia, Paloma, você não passou. Aí vinha aquilo assim em mim, mas aí a menina fez, eita, Paloma, não tem mais jeito. Não. Todo mundo para aprender na vida, então eu sou uma brasileira, então eu vou lutar pelo meu futuro. Todo mundo até para correr de bicicleta levar muito baque. Aqui é o caminho da minha casa, eu vou mostrar a vocês aqui. Meu padrasto aí, meu segundo pai, minha irmã Débora aí, minha mãe, que é Tevinho, meu irmão. Aqui é minha cama do Mussó, aqui tenho 2 irmãos.
Deus por ter uma professora boa assim, um pouquinho que ela sabe, um pouquinho que ela aprende, ela nos ensina pra gente, já quando crescer, ensinar outras pessoas. Quem não se liga, eu era aluna dela e agora sou aluna dela de novo. Eu fui professora de Paloma no Se Liga e estou trabalhando com ela esse ano no Acelera. Quando ela chegou no Se Liga, ela era uma menina sem brilho, apagada. A oportunidade veio com o programa. Hoje, ela é uma menina que brilha. O Acelera não só ensina a ler e a escrever, ele ensina a respeitar, ele ensina a seguir em frente, ele ensina a não desistir. Ela desabrochou e acordou. Hoje o pensamento de Paloma é outro, ela quer ser até advogada. Porque advogada é uma coisa boa. Minha dúvida é, se eu vou ser advogada, para defender, acusar. Porque fica mal você defender uma pessoa que cometeu um crime. E fica mal você acusar uma pessoa que é inocente. Eu vou ficar um pouco famosa. Aquela dali é muito boa defendendo, aquela dali é muito boa acusando. Meu nome é Paloma, sou juiz, eu vim defender o povo brasileiro. Eu vim aqui dizer que eu tô aqui pra acusar o mal, pra defender o bem. Siga em frente, vou defender os outros brasileiros. Vou dar força a eles. Como eu vi que eu tava conseguindo ler lá no Se Liga, eu digo, é aí que eu tenho a minha chance de seguir em frente para ter meu futuro que eu quero na minha vida. Esse trabalho foi feito graças a Mozart, que é secretário de Estado de Pernambuco na época, né, grande parceiro, e que conseguiu oferecer essa oportunidade a uma criança que estava apagada, né, já com os 3 pés fora da escola, e que aprendeu não só a ler e escrever, mas, como vocês ouviram ela falar, o Se Liga Acelera não ensina só a ler e escrever, ensina a não desistir, ensina a seguir em frente, a persistir, ou seja, habilidades socioemocionais na boca da criança. Então, esses atributos não são novidades para nós, nós fazemos isso há mais de 20 anos. Tá? E eu quero mostrar aqui o resultado de esse daí é a alfabetização, no nível de ensino médio. Antônio é secretário de Estado de Rio de Janeiro, justamente foi desenvolvido com eles, na gestão deles, a pedido deles, um modelo de ensino médio inovador que colocasse habilidades socioemocionais e cognitivas no mesmo modelo, desenvolvesse ambas para ser a política pública do Estado. O resultado desse programa de casamento das duas habilidades, eu vou mostrar o impacto disso. Deixa eu ver se eu vou apertar o lugar certo, tá certo. Ele, se fosse aplicado em todas as escolas de ensino médio do Brasil, né, ele tira, esse foi um estudo de impacto feito pelo Ricardo Paes de Barros, nosso economista-chefe e diretor do Instituto, que é o, vamos dizer assim, o papa da avaliação no país. Ele fez um estudo de impacto porque o impacto é de uma magnitude tão grande que ele conseguiria, se fosse aplicado em todas as escolas de ensino médio do Brasil, elevar o Brasil da posição atual do PISA, em termos cognitivos aí, para o nível dos Estados Unidos de educação, em apenas 3 anos. Né? Se todos fizessem em 3 anos, a gente poderia ter esse nível de salto sobre o resultado escolar, sobre o resultado do país em termos, né, cognitivos, com você vê o poder desse grupo de habilidades trabalhando junto com a outra. Okay? Esse seminário, gente, de hoje, ele também não é o primeiro que a gente faz sobre o assunto. Nós começamos a fazer isso em 2011, o primeiro seminário. Nós resolvemos trazer esse tema das habilidades socioemocionais em 2011 de maneira explícita. Nós juntamos os 4 pilares em 2, habilidades, primeiro e segundo pilar juntas, né, e habilidades cognitivas no pilar cognitivo, e a gente passou a usar essa terminologia, habilidades cognitivas socioemocionais, para ser mais simples. E a gente trouxe isso para a agenda da discussão da educação no Brasil. A importância desse grupo de habilidades que até então a gente não trazia com tanta explicitação, porque a gente não tinha como medir. E a gente decidiu criar um instrumento de avaliação e criamos, de fato, o instrumento. E o primeiro seminário que a gente fez foi em 2011, e nós trouxemos nada mais, nada menos
que o professor James Heckman, Prêmio Nobel de Economia, para esse seminário de educação para o século XXI, educação integral, que é o nome que a gente dá para esse tipo de desenvolvimento pleno da criança, né? Cognitivo e socioemocional. Ele veio e falou exatamente sobre, vocês podem ler, a importância das habilidades não cognitivas, em economia esse é o termo, ou socioemocionais para nós, e a sua relação com as habilidades cognitivas. Então ele veio para falar sobre isso, a gente lançar esse tema no Brasil. Isso foi em 2011. Depois, nosso ciclo não é anual, né, como a Fundação Itaú Social faz. A gente faz trianual. O nosso próximo foi em 2014. E foi o seminário interministerial, que foi feito em parceria com a OCDE e com o MEC, que vocês veem, Paim, do que era o ministro da Educação na época, presidente do INEP, o Chico Soares, enfim, a gente trouxe esse tema novamente, só que não só para o Brasil, mas também para os países da OCDE, porque a OCDE queria trazer pela primeira vez a importância desse grupo de habilidades para os países membros. Então vieram mais de 10 ministros de Estado, mais de 40 experts internacionais para tratar disso nesse seminário internacional também sobre educação para o século XXI. Aqui a gente tem especialistas. Aqui o Oliver é um desses grandes experts mundiais, ele está aqui conosco, o Oliver, não sei onde ele sentou aqui. E a gente teve uma sessão fechada só com ministros primeiro, antes da sessão aberta. E, enfim, esse, na verdade, é uma história que tem 20 anos, e a história dos seminários em si, do ciclo de seminários em si, começou em 2011 para trazer esse tema. O de 2014, esse interministerial, foi um divisor de águas no Brasil, e esse tema passou a ser conhecido de uma maneira mais generalizada e buscado agora por todos os lados, e está na base agora. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer um desenvolvimento de um tema, em termos de agenda, que agora traz espaço para ser desenvolvido com os nossos alunos todos no Brasil. E eu gostaria de agradecer muitíssimo à Fundação Itaú Social, a Ângela e toda a sua equipe, por estarem trabalhando. E esse ano a gente tinha decidido fazer um seminário voltado para professores, o Instituto, no nosso planejamento, o outro foi para gestores e decisores. Esse, no nosso planejamento, era para professores. Aí descobrimos que vocês também queriam fazer para professores, então, ao invés de fazer sozinhos, cada um, né, fizemos juntos, o que é muito bacana. Então, essa é a minha contribuição hoje. Eu quero agradecer muito a todos vocês e deixo vocês aí com um vídeo que nós acabamos de lançar na semana passada, que fez 24 anos que o Ayrton nos deixou. A gente fez uma homenagem a ele e fizemos uma homenagem aos professores através dele, que é o nosso grande ídolo. Os nossos professores no Brasil são os grandes ídolos que podem fazer o Brasil dar certo através das nossas crianças, e uma educação plena. Obrigada. Eu aqui atrás. Seja um ídolo. Instituto Ayrton Senna, há 23 anos, fazendo a educação do futuro agora. Muito obrigada, Viviane.